Ao longo de sua existência, a espécie humana vem sucessivamente construindo gigantescos monumentos com a finalidade de homenagear seus deuses, semideuses, heróis e heroínas. A maior estátua feminina de corpo inteiro não religiosa do mundo foi erigida no alto de uma colina, simbolicamente para comemorar a vitória do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial. Este monumento apresenta uma expressão facial em tom dramático, proclamando os filhos da pátria a lutar sem trégua contra todos os invasores e inimigos, invocando um nacionalismo visceral que marcou gerações até os dias atuais e sobreviveu às mudanças radicais e sistemas de governo do leste europeu no final da década de 1980 e início da década de 1990, quando foi decretado o fim do socialismo soviético. No nosso vídeo de hoje, conheça a história de Mamayev Kurgan, também chamada de Russia Matrushka ou Mãe Rússia. Eu sou Fernando Araújo e você é bem-vindo ao nosso canal. 22 de junho de 1941, contrariando a opinião da maioria de seus generais, Hitler quebra o pacto de não agressão germano-soviético e ordena a invasão da União Soviética. A Operação Barbarossa, como ficou conhecida, era integrada por 3 grupos do exército alemão com mais de 3 milhões de homens. 650 mil eram tropas de países aliados do eixo, da Finlândia, Romênia e mais tarde da Itália, Croácia, Eslováquia e Hungria. Atacaram toda a União Soviética por uma ampla frente que ia do Mar Báltico ao norte ao Mar Negro ao sul. Em pouco mais de 6 semanas, as forças do eixo já haviam penetrado mais de 700 quilômetros no território soviético, ocupando cidades importantes como Minsk, Kiev e Smolensk. Quando a derrota parecia ser algo iminente, os soviéticos apelaram para a tática de terra arrasada. Curiosamente, os russos usaram desta mesma tática quando derrotaram as forças de Napoleão Bonaparte em 1812, naquilo que ficou conhecido como General Inverno. Aproveitando-se da vastidão de seu território, os soviéticos recuaram o quanto puderam e concentraram suas defesas nas principais cidades da nação. Apesar de sofrer perdas devastadoras, os soviéticos ainda não haviam perdido a guerra, resistindo bravamente às investidas das forças do eixo, que se viu forçada a se dividir. A aniquilação total do socialismo soviético a cada dia se mostrava mais caro às pretensões do líder nazista Adolf Hitler. Uma parte do exército alemão seguiu para o norte, onde sitiou Leningrado, atual São Petersburgo, a segunda para o centro, a Moscou, a capital, e a terceira para o sul, rumo a Stalingrado, atual Volgogrado. A Batalha de Stalingrado durou entre os dias 17 de julho de 1941 e fevereiro de 1943. Neste local, foi travado um dos mais encarniçados combates da história da humanidade. A Batalha de Stalingrado, atual Volgogrado, às margens do rio Volga, ao sul da atual Federação Russa, deixou um saldo de mais de 2 milhões de mortos entre militares e civis. A tomada de Stalingrado pelos nazistas representava o controle total de seu importante parque industrial e a posse de jazidas petrolíferas da Cordilheira do Cáucaso, consideradas essenciais para a manutenção da máquina de guerra das potências do eixo. O
avanço da infantaria alemã foi acompanhado por centenas de aviões da Luftwaffe, que bombardearam as posições soviéticas na cidade e em seus arredores, rapidamente transformando Stalingrado numa grande ruína. O principal alvo de disputa era a coluna Mamayev, usada como ponto estratégico, pois permitia uma visão privilegiada da cidade. Neste local foram travados intensos combates. Sua posse mudou de mãos várias vezes, causando um número estimado de mais de 35 mil mortos, até ficar definitivamente em poder dos soviéticos. A luta, então, acabou virando um desgastante combate rua por rua e depois casa por casa. No final de 1942, os alemães haviam tomado o centro da cidade, mas estavam cercados em dois flancos pelo Exército Vermelho, que sitiava a cidade e lançou um violento ataque em forma de pinça, causando inúmeras baixas na Wehrmacht, o exército alemão. Sem os pretendidos reforços que os nazistas solicitavam desesperadamente pelo rádio, além da escassez de munição e de víveres, a Wehrmacht resistiu quanto pôde para manter sua posição. Tanto as ordens do ditador soviético Joseph Stalin quanto do ditador nazista Adolf Hitler eram incisivas: tomar a cidade a qualquer custo. No final de janeiro de 1943, o comandante em chefe nazista Friedrich von Paulus, que havia sido promovido a marechal de campo diante da derrota iminente, passou a negociar tréguas cada vez mais prolongadas com os comandantes soviéticos. Este vídeo, produzido pelo exército soviético em 2 de fevereiro de 1943, mostra o exato momento em que os soldados nazistas abandonam suas posições e saem na rua empunhando bandeiras brancas e apresentam sua rendição. Os cerca de 1.300.000 soldados das forças do eixo restaram, no final da batalha, somente 91.000 sobreviventes que foram enviados para campos de prisioneiros na Sibéria. Deste total, apenas 5.000 voltou para casa após a Segunda Guerra Mundial. A vitória soviética na Batalha de Stalingrado colocou um ponto final no mito da invencibilidade germânica. A partir de então, a contraofensiva do Exército Vermelho se intensificou por todo o território soviético. Derrotados na frente oriental em sucessivas batalhas, os nazistas acabaram recuando até a Alemanha, onde foram finalmente vencidos pelos aliados no final de abril de 1945. Seu líder, Adolf Hitler, cometeu suicídio. No dia 8 de maio desse mesmo ano, a Alemanha rendeu-se incondicionalmente. De acordo com vários historiadores militares, foi na União Soviética que a Alemanha nazista perdeu a guerra. Moscou, 24 de junho de 1945. Este vídeo do Exército Vermelho, produzido originalmente em preto e branco e depois colorizado, mostra o desfile homenageando os combatentes dos principais grupamentos do Exército Soviético e seus comandantes. Considerados pelo povo soviético como verdadeiros heróis de guerra, curiosamente, a maioria desses generais acabaram perdendo seus postos, sendo colocados literalmente no ostracismo pela ditadura stalinista. Após a morte de Joseph Stalin, em 5 de março de 1953, ascendeu ao poder Nikita Khrushchev, que denunciou a política de expurgos e extermínios de Stalin e reconduziu alguns dos velhos comunistas aos seus antigos postos, promovendo aquilo que ficou conhecido como desestalinização. Com o intuito de homenagear os soldados mortos na Segunda Guerra Mundial, foi durante o governo de Khrushchev que foi autorizada a construção de um grande memorial na coluna Mamayev, na cidade de Stalingrado, para celebrar a vitória soviética na Segunda Guerra Mundial.
Entre 1959 e 1967, o governo soviético construiu um enorme memorial de guerra na colina, encimado pelo gigantesco monumento à chamada Mãe Rússia, erguida no topo da colina Mamayev Kurgan, dominando o horizonte da cidade de Stalingrado, que voltou a ser chamada de Volgogrado em 1961. A estátua de concreto, uma figura evocativa da deusa grega da vitória Nika, empunhando uma espada de aço para o alto, tem 82 metros da ponta da espada até o solo. O monumento foi projetado pelo escultor Yevgeny Vuchetik e pelo engenheiro civil Nikolai Nikitin. Foi considerada a maior estátua do mundo quando foi inaugurada em 15 de outubro de 1967 pelo então líder soviético Leonid Brezhnev. Atualmente é a maior estátua sem pedestal de uma mulher humana do mundo, a maior estátua da Europa e a segunda maior escultura não religiosa do mundo, ficando em segundo lugar para a estátua da Unidade, construída recentemente na Índia, que tem 182 metros de altura. Lucia Matuska, ou Mãe Pátria, é uma figura feminina com uma espada na mão, chamando para lutar contra o inimigo. A obra mede 85 metros do topo de seu pedestal até a ponta da espada e pesa cerca de 8.000 toneladas. A figura em si mede 52 metros e a espada 33 metros de altura. A Mãe Pátria é altamente complexa do ponto de vista da engenharia devido à postura dos braços. A espada foi erguida na mão direita até a mão esquerda estendida como um gesto de convocação. A tecnologia utilizada para este fim consistiu na união ou combinação de concreto protendido por cabos de aço. No interior da estátua inteira, as paredes de concreto que formam o corpo da escultura têm entre 25 e 30 centímetros de espessura, reforçada por cabos de aço para resistir às variações de temperatura. A área da escultura abrange um total de 26 hectares, contando com todas as estruturas à sua volta. Na primeira entrada, há um pedestal chamado Memória das Gerações. Esculpido em pedra, o pedestal exibe pessoas pertencentes a diferentes gerações que homenageiam a memória dos defensores caídos. Atrás, há pedestais de granito sobre os quais os nomes de todas as cidades heróis estão esculpidas. Relevos da base incluem 11 figuras que representam as mortes de Mamayev Kurgan. Mais à frente, há restos de construções bombardeados pelos nazistas. Com exceção do pedestal da estátua, foram utilizadas 5.500 toneladas de concreto e 2.400 toneladas de metal nesta obra. A espada em si pesa 14 toneladas. Um detalhe que chama atenção até hoje: a modelo que pousou para a Mãe Pátria foi Valentina Izotova, natural da cidade de Volgogrado, e ainda até hoje é reconhecida pela semelhança com a estátua. Ela foi recrutada por Lev Maestrenko, um artista que trabalhou no memorial durante os anos 1960. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas terminou em 8 de novembro de 1991. Sem condições de acompanhar os avanços tecnológicos ocidentais e manter um nível de qualidade para a população, a União Soviética foi declinando lentamente. O fim do socialismo real foi marcado em grande parte por uma onda de destruição de todos os símbolos do comunismo, bem como das estátuas de seus antigos líderes, espalhadas pelas 15 repúblicas que até então
integravam a União Soviética. Porém, tanto os novos líderes quanto a maioria da população da então recém-criada Federação Russa não ignoraram a manutenção e a preservação do monumento da Mãe Pátria, a despeito de sua construção durante o período comunista. Para grande parte dos russos, o Dia da Vitória, feriado nacional celebrado no dia 9 de maio, juntamente com este símbolo nacional, está acima de quaisquer ideologias políticas. O monumento é o símbolo do patriotismo e heroísmo da Batalha de Stalingrado e é considerado o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. Segundo pesquisas, cerca de 35 mil soldados estão enterrados nesta colina, que se ergue a pouco mais de 100 metros de altura em relação à cidade de Volgograd. O nacionalista fervoroso, ex-agente da antiga KGB, Vladimir Putin, principal líder russo pós-socialismo, ordenou em 2010 uma ampla reforma do monumento, concluída 2 anos depois. Atualmente, cerca de 3 milhões de pessoas visitam anualmente a estátua que representa todo o patriotismo russo. Lucia Matruska, ou Mãe Pátria. E então, o que achou do nosso vídeo? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Críticas e sugestões são importantes para engrandecimento e aperfeiçoamento do canal Fernando Araújo, o seu canal de história. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.